Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 13 de março, celebramos o segundo domingo da Quaresma. A palavra de Deus que nos encontra, a palavra de Deus que orienta a nossa vida, dá sentido à nossa existência. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros, os que estavam com ele, estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos já ao longo deste tempo quaresmal ouvindo a palavra de Deus. E hoje vivemos o segundo domingo da Quaresma. A palavra de Deus nos mostra Jesus no Tabor. No Tabor ganhamos o Mestre. Os apóstolos contemplam o Mestre em sua glória. No Calvário temos a vítima. Jesus é ao mesmo tempo Mestre e vítima. É importante percebermos o auxílio de Deus obtido na oração. Diz o texto sagrado que Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Subiu a montanha para estar aberto a Deus, estar aberto ao projeto do Pai. Estes 3 discípulos, não nos esqueçamos, são os mesmos que estarão com Jesus também no Calvário, no momento da sua paixão. Enquanto rezava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. A oração transforma a nossa vida para as realidades. A oração nos capacita, a oração nos faz experimentarmos o projeto de Deus. Na oração, Deus se faz aliado nosso. Que bonito! A palavra de Deus hoje nos mostra esta aliança definitiva de Deus conosco, esta bondade de Deus. Ainda estamos na Quaresma, talvez poderíamos perguntar, mas este Evangelho cheio de luz, cheio da glória de Deus, não poderia ter sido ouvido ou ser ouvido no tempo da Páscoa? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Esta palavra hoje vem para nos mostrar aquilo que nos está reservado, um pouquinho desta teofania, desta manifestação de Deus, da sua glória. Que coisa importante para nós neste tempo da Quaresma. O texto sagrado nos diz que o rosto do Senhor mudou de aparência. A semana passada, no primeiro domingo da Quaresma, Jesus estava no Monte da Tentação. Hoje ele está no Monte da Transfiguração. O pecado nos desfigura,
A bondade de Deus não, nos coloca na sua glória para contemplarmos aquilo que um dia faremos face a face com Deus. Junto de Jesus e dos 3 apóstolos estão 2 homens conversando, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Jesus Cristo é a plenitude da lei, Elias os profetas, Jesus Cristo é a realização, o cumprimento de toda a profecia. Nosso Senhor está no meio, Ele é o centro, e ali estão conversando. Uma visão sobrenatural, nada de reencarnação, como alguns dizem, nada de conversar com mortos, mas significando aquilo que era o desígnio de Deus. Se pegarmos um pouquinho antes o Evangelho de hoje, Lucas já nos mostra Jesus falando aos discípulos da sua paixão, morte e ressurreição. Hoje novamente contemplamos esta experiência. Pedro e os outros 2, nos diz o texto sagrado, estavam com muito sono. Eles dormem. Ao despertarem, contemplam a glória de Jesus com Moisés e Elias. E Pedro, extasiado de tanta glória, de tanta experiência de Deus, diz a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, uma para ti. Mas o autor sagrado, o evangelista, nos diz que Pedro não sabia o que estava dizendo. Neste momento aparece uma nuvem que os cobre com a sua sombra. É a presença do Espírito Santo. Lembremos, na Anunciação, o anjo Gabriel diz à Virgem Maria: não tenhas medo, a sombra do Altíssimo, a nuvem te cobrirá com a sua graça. Esta nuvem que é a presença do Divino Espírito. Já contemplamos Jesus, o Filho transfigurado. Agora esta nuvem que vem também, e depois desta nuvem uma voz, a voz do Pai Criador. Este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus está sozinho. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje somos chamados a experimentarmos a fidelidade de Deus, a experimentarmos a sua graça, o seu poder. Não tenhamos dúvida, os apóstolos contemplarão tudo apenas quando o Espírito Santo descer sobre eles. Eles tornar-se-ão testemunhas do fato da cruz e da ressurreição. Hoje queremos pedir esta graça. Eu desejo que neste 2º domingo da Quaresma possamos subir o Monte Tabor, contemplar nosso Senhor, a sua glória que nos auxilia. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Curta as nossas páginas na rede social, ative as notificações, compartilhe com mais pessoas esta meditação diária do Evangelho, para que muitos possam experimentar o poder da Palavra de Deus, viverem na escola do Evangelho.